dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o pedido de demissão do Tony Fadell, nova pulseira de saúde e fone de ouvido da Samsung, anel da Visa que faz pagamento via NFC e a nova timeline fora de ordem do Instagram. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Instagram, que começou a ativar oficialmente para todos os usuários a timeline fora da ordem. Agora o feed de todo mundo vai ser organizado de acordo com o que o algoritmo decide que é mais relevante, e para justificar a novidade, o Instagram fez um post lá no blog da companhia dizendo que isso vai minimizar a chance do usuário perder uma foto ou um vídeo interessante. No texto, que se você quiser ler, tem um link aqui na descrição do episódio, eles dizem que em média as pessoas perdem 70% das fotos que aparecem no feed delas, e por isso existe a necessidade do algoritmo ali privilegiando as coisas que são mais relevantes. Eles completam um anúncio dizendo que essa mudança, que por sinal é obrigatória, não dá para desligar, deve demorar até o fim do mês para aparecer para todos os usuários. E falando em mudanças, o Twitter resolveu levar para o iOS um teste que eles já vinham fazendo no app oficial deles para Android. Quem escuta o Loop Matinal todo dia provavelmente vai se lembrar, que é a adição de um botão do Periscope direto ali na tela de composição de um novo tweet. Esse botão já inicia uma transmissão ao vivo ali mesmo, sem a necessidade do usuário baixar ou então abrir o app do Periscope, mas caso ele não tenha o app instalado no aparelho, ele recebe um convite para fazer isso. Perguntado pelo BuzzFeed sobre isso, o Twitter disse que está mesmo testando esse botão chamado Go Live tanto no iOS quanto no Android, e eles disseram que apesar disso por enquanto só está aparecendo para um grupo reduzido de pessoas, mais e mais pessoas vão ter acesso a ele conforme o tempo for passando. Interessante essa decisão, como a maioria dos usuários nunca deu muita bola pro Periscope, não tem nenhum interesse em baixar o aplicativo, só resta pro Twitter incorporar o Periscope já dentro do app deles para ver se a galera resolve começar a usar. Agora o assunto é a NBA, que lançou um bot pro Facebook Messenger que ajuda o pessoal a acompanhar os destaques dos jogos da final entre os Golden Gate Warriors e os Cleveland Cavaliers. Esse bot, que só funciona em inglês, permite que você peça para ver os principais lances das partidas das finais, aí dá para pedir para ver os lances dos dois times ou então de um dos times só, e também deixa que você peça para ver só os lances de um jogador, tipo só o Stephen Curry, e aí ele traz uma lista com os principais lances só dele durante as partidas. Outra coisa legal que dá para fazer é pedir pro bot mostrar os principais lances das próximas partidas conforme elas forem acontecendo, como se fosse uma espécie de feed de notícias e vídeo com replays instantâneos das partidas. Se você tá ligado nas finais da NBA e quiser adicionar o bot no seu Messenger, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é a Samsung, que anunciou o Gear Icon X, que essencialmente é um par de fones de ouvido sem fio que o usuário só encaixa ali na orelha e não tem nenhum fio ligando um fone no outro. O Gear Icon X vai custar $200, ele tem 4 GB de capacidade de armazenamento para guardar umas músicas e ele vem com um case que também serve como carregador. A bateria, aliás, é um ponto meio fraco dele, ela dura 1h30 só quando está reproduzindo músicas a partir do telefone e 3 horas quando está reproduzindo as músicas armazenadas ali nos 4 GB. Para controlar a reprodução, volume, pular música e tudo mais, o usuário tem que fazer alguns movimentos e dar uns toques ali direto no fone encaixado na orelha. Agora, uma coisa bem bacana do Gear Icon X é que ele também funciona como um rastreador de saúde. Os fones têm alguns sensores que acompanham o movimento, frequência cardíaca e a distância percorrida, e com isso ele calcula a quantidade de calorias gastas para jogar ali no aplicativo de saúde da Samsung. De acordo com a empresa, o Gear Icon X vai ser lançado até o fim do ano, vai chegar nas cores azul, preta e branca, e pelo menos por enquanto só vai ser compatível com dispositivos Android. Ainda sobre a Samsung, a empresa também anunciou o Gear Fit 2, que tem uma tela curva de AMOLED de 1,5 polegadas, o que é o dobro da tela do Gear Fit de primeira geração. Ele tem GPS integrado, o que é bem útil para quem gosta de correr sem sair por aí com o celular no bolso, e como já é padrão para dispositivos desse segmento, ele conta passos, acompanha o sono, lê a frequência cardíaca e identifica o início de algumas atividades físicas automaticamente, o que é bem bacana. Completando a lista de especificações, o Gear Fit 2 tem memória de 4 GB para guardar músicas, a bateria tem a promessa de durar entre 3 e 4 dias, mas ele só vai funcionar com Androids a partir da versão 4.4, o que pode ser um problema. A exemplo do fone de ouvido, a Samsung ainda não deu uma data certa para o lançamento do Gear Fit 2, só falou que ele vai ser lançado até o fim do ano, mas ela já adiantou que ele vai custar $180, o que é 20 Obamas mais barato do que o modelo anterior. Agora eu vou falar sobre um anel com NFC que a Visa vai distribuir para 45 atletas que vão disputar as Olimpíadas do Rio de Janeiro e que vai permitir que esses atletas façam pagamento só passando a mão ali pertinho da máquina do cartão, ao invés deles terem que ficar andando com cartão de crédito para lá e para cá.
De acordo com a Visa, esse anel chamado Visa Payment Ring, esse é um nome meio provisório, ele é a prova d'água. Além disso, ele também não precisa ser recarregado nunca e funciona atrelado a um cartão pré-pago, que pode ser recarregado pela internet. No comunicado divulgando o produto, que se você quiser ler e ver a foto, tem o link dele aqui na descrição do episódio, a empresa não deu muitos detalhes sobre os planos de lançar isso como produto final para qualquer um conseguir usar. Isso tá mais com cara de uma ação promocional para fazer barulho durante as Olimpíadas, mas mesmo assim a ideia de habilitar um objeto comum e desse tamaninho para fazer pagamentos em qualquer maquininha de cartão de crédito é bem interessante. Ainda sobre as Olimpíadas, eu quero dar uma dica rápida envolvendo os mapas da Apple. Na sexta-feira, o Mac Magazine publicou um post mostrando que o Apple Maps começou a exibir algumas estruturas tridimensionais de prédios, atrações turísticas e construções lá no Rio de Janeiro. Quem escuta o Loop Matinal sabe que há algumas semanas a empresa já tinha estreado o recurso de informações de transporte público por lá. O Rio agora é uma das poucas cidades do mundo que contam com isso no mapa da Apple. E agora também dá para usar os mapas para ver lá as representações 3D de lugares tipo o Parque Olímpico e o Maracanã. Bem bacana. Agora eu vou falar sobre o Google, que lançou uma ferramenta destinada a desenvolvedores e programadores que testa a eficiência do código de um site para quem acessa ele por um dispositivo móvel. Essa ferramenta, que fica no endereço testmysite.thinkwithgoogle.com, o link está aqui na descrição do episódio, tem um campo de pesquisa onde a pessoa pode colocar o link do site dela ou então o link de qualquer site. Eu pus o do YouTube, por exemplo, para testar. Feito isso, o sistema dá uma nota para cada um desses quesitos, elas vão de 0 a 100, o YouTube, por sinal, ficou com 51 na velocidade móvel, e oferece um relatório mais completo para quem quiser receber por e-mail. Como não existe almoço grátis, esse e-mail vai para um banco de dados que pode ser usado depois pela equipe do Google para tentar fazer um negócio ali e vender umas soluções corporativas da companhia. Quem não quiser fornecer o e-mail, consegue ainda ver detalhes dos 3 aspectos que são analisados, com dicas do que pode ser melhorado em cada categoria. E caso você ou a sua companhia tenham um site, vale a pena dar uma passada lá para ver se existe alguma coisa que pode deixar ele ainda melhor. Agora o assunto é a WWDC, que teve o app oficial do evento atualizado lá na App Store na sexta-feira. O app ganhou alguns recursos legais, tipo a habilidade de ver o stream ao vivo das sessões no iOS e na Apple TV. Ele tem um visual escuro, que tem gente torcendo para que seja uma prévia de um modo escuro de interface do iOS 10. Ele tem a agenda completa com os tradicionais textos engraçados para sessões, que são sobre recursos que ainda são segredo e que vão ser anunciados na abertura do evento, que a gente vai ver junto lá na live do Loop Infinito. E caso você queira baixar o app oficial da WWDC para ter ele aí na manga durante o evento, é só passar aqui na descrição do episódio para pegar o link. E por último, no finalzinho do dia, na sexta-feira, uma notícia deu uma bela chacoalhada lá no Vale do Silício. O Tony Fadell, também conhecido como o pai do iPod, anunciou a saída dele da Nest, que foi a empresa que ele fundou depois de ter ido embora da Apple e que foi comprada pelo Google em 2014. Quem escuta o Loop Matinal deve se lembrar quando eu falei aqui que existia uma tensão crescente entre o Tony Fadell e a liderança do Google, já que enquanto o Google falava que a Nest tinha parado no tempo e não estava mais evoluindo, o Tony Fadell falava que o Google não dava mais dinheiro nem oportunidade para eles fazerem isso. Essa tensão virou uma espécie de lavação de roupa suja em público, com os executivos dos dois lados trocando acusações por meio de entrevistas, e na sexta-feira o Fadell publicou um texto no blog da Nest, dizendo que ele estava deixando a companhia, mas que ele vai continuar envolvido ali como uma espécie de conselheiro, o que todo mundo sabe que nunca acontece. No post, ele lista e celebra as conquistas da Nest sob a liderança dele e disse que sabe que a empresa tem um futuro brilhante sob a nova direção. Ele não fala exatamente o que ele vai fazer daqui pra frente, mas afirma que vai atrás de oportunidades para criar e renovar outras indústrias e que ele quer apoiar outras pessoas e empresas que também queiram fazer isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!